As Aventuras de Fujiwara Manchester é uma série brasileira lançada em 2017 na TV Cultura, e a história acompanha Fujiwara Manchester, um aventureiro espacial que é recrutado por uma antiga colega de trabalho para procurar um artefato antigo, e após chamar também seu antigo companheiro, o Kawamoto, e conseguir uma nave com uma inteligência artificial chamada Cara de Cavalo, eles vão atrás de Shaxx, que quer a mesma relíquia, para trazer de volta a Devoradora de Mundos, algo que pode destruir galáxias inteiras. Eu conheci Fujiwara Manchester ainda na época da TV Cultura, porque mais ou menos nesse momento eu tinha voltado a ver o canal porque eu basicamente estava sem celular. E sendo sincero, a série não me chamou muita atenção na época, não por nada envolvendo sua qualidade, mas muito mais porque eu não era uma criança muito chegada ao espaço. Só que de vez em quando, esse desenho voltava na minha cabeça, e embora ainda hoje eu não seja tão fã de séries no espaço, séries de fantasia não é uma coisa muito comum no Brasil, e séries de animação contínua são ainda mais raras. Então, apesar de qualquer coisa, era muito interessante pra mim. Começando pelo óbvio, a animação. Como isso é brasileiro e a gente não tem muito incentivo para animação aqui, é óbvio que ela é meio limitada. Dá pra ver que os movimentos são meio travados e tal, só que ao mesmo tempo eu consigo ver a equipe sendo esperta e escondendo isso com uma boa direção visual. Os personagens têm essa luz constante em basicamente todos os cenários que estão com alguma cor, o que ajuda muito em criar uma identidade visual própria. Basicamente com qualquer print eu consigo dizer que estamos falando de Fujiwara Manchester, porque é realmente bem marcante, e eu acho que eles se concentram bastante em fazer os personagens se movimentando e se expressando em diálogo. Dá pra ver que a equipe é bem esforçada. Já em questão de cenários, dá pra dizer que a maioria das vezes o que nós vemos são visualmente ok, são mundos relativamente vazios, tendo só algo no central ali, mas tem alguns lugares e momentos que eu genuinamente achei bem legal. O espaço e os planetas por fora, por si só, são bem bonitos. O planeta Magedon, onde o Fujiwara mora, tem uma cidade também bem bacana. Ela parece ter esse grande pôr do sol eterno, e ela é bem completa, tem carros, gente passando, é visualmente bem interessante. E o outro momento que eu gosto muito é no final, que eu imagino que foi tipo eles usando recursos que estavam guardados, onde os protagonistas derrotam algo, que eu não quero dar spoiler, e nisso nós temos uma cena super irada com a nave deles voando em alta velocidade. É uma cena genuinamente bonita que na hora me fez até levantar do sofá e soltar um eita, porque foi muito do nada. Já sobre as espécies alienígenas, eu acho que entra no mesmo lance da maioria dos cenários. Não é ruim, mas não são muito próprios também. Só que sinceramente, eu gosto dos visuais dos principais. Eles são bem diferentes uns dos outros e identificáveis. E novamente, os pontos mais fracos, aqui, eu tenho que sempre passar um pano, porque, de novo, recursos limitados. A série também conta com bons conceitos, alguns pequenos e outros mais relevantes que eu sinceramente gosto. Pra começar, é a ideia de que você não paga conta de luz, você paga pela gravidade na sua casa. E se você não tiver dinheiro bastante, basicamente, eles cortam ela. É uma adaptação inteligente de um problema terráqueo. Outro ponto que me botou pra pensar é como eu acho que essa série não foi pensada pra crianças. E eu não digo isso porque ela tem, sei lá, sangue, palavrão ou qualquer coisa semelhante. É mais pela forma que ela é construída. Dá pra dizer que a série é muito calma e parada. Em muitos episódios, tipo 3, maior parte do que você tem é conversa. Personagem A falando com o personagem B. Eu não digo isso necessariamente de forma crítica, mas é muito mais uma série sobre desenvolvimento pessoal e menos uma de ação. Pode ser porque eles não poderiam colocar um monte de combate se tiveram que se virar com o que tinham? Claro, mas o filme que saiu ano passado, que continua a série, teve a classificação de 14 anos, então talvez essa fosse a ideia mesmo. E eu acho isso bem legal na real, não só porque a gente não tem desenhos adultos aqui no Brasil, mas porque, embora eu dificilmente imagine uma criança vendo essa série adorando, porque ela não tem muito estímulo no geral, eu imagino um adolescente ou adulto ficando interessado e achando até que bem fascinante. Acho que um dos momentos que eu mais gosto é no episódio 5, Poesia em Movimento, onde Fujiwara, após o início da série perder sua nave, vai atrás de comprar uma nova pra missão que eles vão fazer. E aí, ele encontra uma nave que desde criança ele idealizava, mas o vendedor o adverte que não podia vendê-la, pois ela era assombrada, e todos que tentavam usar acabavam mortos. Ele, entretanto, não liga pra isso, e ainda assim, a compra. E o interessante é que inicialmente, parece só um desejo egoísta do Fujiwara, ele sendo infantil e não querendo lidar com o fato de que ele não consegue o que ele quer, mas se revela um entendimento muito mais profundo. Basicamente, ele sabia que a nave tinha uma IA, e o problema dos outros tripulantes é que eles queriam ela só como isso, uma nave, e ela não queria ser propriedade de alguém.
e ficou ainda mais furiosa quando tentaram a resetar para justamente tirar sua autonomia. Tanto que ela questiona quando Fujiwara não foge mesmo sabendo os perigos. Você tem medo de mim? Não sei. Um pouco, eu acho. Eu poderia te matar facilmente. É, isso é verdade. E mesmo assim você está aqui. Por quê? Boa pergunta. Mas eu não sei se tem uma boa resposta. É todo um diálogo genuinamente bonito e natural, dele dizendo que a diferença é que ele não queria uma nave, queria um outro tripulante. Ele reconhece ele como alguém e não só como um objeto. E é isso que faz o cara de cavalo gostar dele. Eu gosto muito da nave, inclusive. O trupe de personagem máquina aprendendo sobre o mundo é muito legal e eu acho ele engraçado. O episódio 5 é de longe meu favorito, não só por esse diálogo, mas porque eu acho ele todo bem bonito. Eu gosto do Fujiwara também. Embora ele tenha essa postura meio infantil, eu acho legal como essa pose desinibida dele funciona em alguns momentos. Eu leio muito como uma forma de não demonstrar fraqueza, e eu acho a relação conturbada dele com a Lydia bem bacana. O personagem mais problemático aqui pra mim é o Kawamoto. Eu ficava pensando que qual é exatamente a serventia dele? O personagem é o clichê do medroso alívio cômico. E tipo, parece que antes ele era a pessoa que avaliava e consertava as naves, mas o cara de cavalo não precisa de conserto, já que ele se conserta de forma autônoma e cumpre melhor a tarefa de alívio cômico também. Ele não é um bom lutador, não é bom de mira, não tem conversas mais profundas e interessantes como os outros personagens. Ele só tá aqui. E é um sentimento que eu tenho parecido com o vilão. Não por ele ser sem propósito, mas acho que considerando o que a série já escreveu, eu sinto que ele por si só é muito fraco e genérico. Acho que o Hélio Vacari, que dá a voz pra ele, segura muito esse personagem. Na apresentação dele, ele ameaça fazer um robô que leva com ele quebrar a coluna de um cara, e eu pensei que ele teria essa pose mais violenta o tempo todo, que seria o ponto alto do personagem, mas ele é bem mais, hey, peguem ele. Então, ele é ok. Só que, só pra fechar nesses pontos, com outra coisa que me chamou bastante atenção, é o episódio 7. Eles encontram uma entidade num planeta que basicamente se reconhece como humano, e eles afirmam que são descendentes deles, mas não são da Terra diretamente. Ainda assim, essa entidade quer que eles mostrem algo da Terra. E eu acho muito legal como tudo isso aqui se passa no século 23. Aparentemente eles não tiveram muito contato com os humanos terráqueos mesmo, mas ainda assim, o que foi repassado pra eles e é a forma do Fujiwara sair da situação junto dos seus amigos é cantar Menina Veneno. E é uma cena muito boa. Ela não é vergonhosa e eu acho uma forma muito inteligente de incorporar a nossa cultura na série. Eu ainda não vi Mundo Proibido, porque pelo menos por enquanto eu queria analisar a série só pelo que ela é. Mas eu tô curioso pra saber como Ale Camargo, o criador da série, vai trabalhar com menos limitações. Provavelmente vai ser algo tão ou até mais legal do que a série em si, que já é legal. Se você é uma pessoa fanática por space operas, ou se é uma pessoa muito curiosa igual eu, dá uma olhada na série. Ela não é perfeita, mas com certeza é uma tentativa muito interessante com muitos pontos legais. Alguns eu até omiti pra tentar te fazer dar uma chance. A série tem só 3 episódios de 11 minutos e tá oficialmente postada aqui no YouTube em Full HD. E se você já ouviu falar, fala o que você acha aí pra mim. Eu vou achar muito interessante ler. Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Veja os outros vídeos do meu canal, caso você tenha gostado. Dá like, se inscreve e aperta o botão de hype caso disponível. Tchau!